Então, vamos lá para a nossa aula de controle estatístico da qualidade. Vamos começar um assunto novo, né? Nosso último assunto, da unidade 4, que fala sobre avaliação da capabilidade de processo, né, do processo, e análise de sistemas de medição. Então, é isso que a gente vai falar hoje. Que começa aqui na seção 2 da unidade, tá? A parte 1 é essa, análise dos sistemas de medição. Isso é um assunto muito amplo, muito grande mesmo, do controle de qualidade. Então, o que a gente vai ver aqui vai ser assim, uma coisa bem superficial, e nem vamos ver sequer metade desse assunto. É um assunto lindo, assim, muito lindo, incrível, para quem trabalha com a área de controle de qualidade, engenharia industrial, engenharia da qualidade e planejamento de produção são ferramentas assim incríveis. Façam as atividades, tá bom? Sempre trago esse lembrete. Tá chegando o final do semestre, fiquem em dias. Vamos então contextualizar agora o nosso encontro. Então, vamos falar sobre análise de sistemas de medição. É um conjunto, né, de métodos e técnicas que faz avaliação da adequação de um sistema. E um sistema que faz medida, né, medida de aparelhos, de produtos, de insumos, de qualquer coisa que for necessário medir dentro de um processo fabril, né, dentro de um processo de produção. Então, para manter a padronização, para manter o controle, para manter um nível de qualidade, né, usa-se essa metodologia para garantir a qualidade final do produto. Bem, o sistema, né, a análise de sistemas de medição, ela deve ser utilizada antes de uma análise. Ou de um controle de processo. Então, na realidade, assim, o que se sugere é que essa metodologia, ou as técnicas que tratam da análise de sistemas de medição, que elas sejam aplicadas antes de se aplicar o controle estatístico do processo. Que eu acho até, de certa forma, um pouco preocupante, porque eu acho que eu concordo que ela deve ser iniciada antes, mas ela também deve ser mantida durante o acompanhamento do processo para mantê-lo sob controle. Tá? Então, pode ter sido uma tradução errada, porque eu peguei isso aqui de uma tradução, tá? Então, é só para deixar isso bem claro, que esse segundo balão aqui, né? Essa segunda frase aqui, eu confesso que eu tenho uma certa divergência. Então, olha só. Análise de sistema de medição, ela vem desse termo aqui em inglês. MSA, a sigla, tá? Que vem de Measurement Systems Analysis, tá? Então, Measurement Systems Analysis, que é análise de sistemas de medição. E esse MSA vem do inglês, tá? Então, a definição formal dessa técnica é que ela é um método experimental, então, ou seja, é um método prático, né? Vai lá, põe a mão na massa e mede, tá? É um método experimental, também matemático, porque o resultado é uma medida, é um número, tá bom? E que vai determinar a quantidade da variabilidade entre os itens medidos. Vai medir o quanto eles diferem entre si. O ideal, sempre, né? Qual é a utopia? Qual é a perfeição? Qual é o almejado? É diferença zero, né? Todos na mesma medida planejada, né? Então, esse é o ideal, certo? Dentro de um processo, obviamente, né? E essa análise, ela vai certificar o sistema de medição para uso o mais adequado, o que mede melhor, o mais aferido, né? O mais calibrado e coisas do tipo. Né? Como eu disse, né, é um método experimental, por isso é dito também que a análise de sistema de medição é uma coleção de experimentos, tá? E de análises realizadas para avaliar a capacidade,
o desempenho e o nível de incerteza. Esse nível de incerteza, na realidade, está se referindo à variabilidade entre as medições, tá? De um sistema, né? Em relação, obviamente, ao que se mede. São relacionadas, tá? Esse sistema, são medidas relacionadas que vão permitir a quantificação daquilo que se deseja, né? As características de interesse dentro de um processo de fabricação, tá? De um processo industrial, preferencialmente. Obviamente, porque é dentro de um processo industrial de fabricação. Que numa prestação de serviço, a não ser, vamos supor, tudo bem, uma prestação de serviço, vamos supor, eu monto cestas de Natal, vamos supor. Então, é possível criar sistemas de medição para avaliar a quantidade de itens dentro de cada caixa, né, que vai ser a cesta, se são os mesmos alimentos dentro de cada caixa. Então, dá para, num contexto assim, também dá para fazer uso desse conjunto de medidas, tá? Para que isso, de certa maneira, está medindo a padronização, né? A padronização. Quando a gente fala em sistemas de medidas, né, a gente tem que pensar sempre quais são as fontes de variação que existem e que podem fazer o nosso processo variar. Então, as medidas variarem, tá? Então, são algumas, na realidade, são muitas as fontes, mas, assim, as principais, né, por quem criou essa técnica, né, quem construiu esses métodos todos, apontou as principais, tá? As principais fontes de variação, que são elas aqui trazidas no slide. Então, vamos começar. A primeira delas é o próprio processo. Tá? O próprio processo pode causar uma diferença entre as medições. Né? De repente, o processo que ainda esteja em andamento, não tenha atingido o nível de controle adequado, ele pode causar uma variabilidade na produção. Tá? Então, vai se referir ao método de teste, à especificação, e isso, quando se refere a isso, eu estou me referindo ao processo. Outra possível fonte de variabilidade é o pessoal envolvido. Né? De repente, eu tenho pessoas mais habilitadas e mais capacitadas do que outras para manipular determinado equipamento, para medir, né, a partir de um equipamento, para montar, né, produtos e para trabalhar, de certa maneira, em algum ponto, né, da produção. Tá? Então, isso vai causar diferença entre as medidas, né, da característica ou das características acompanhadas e analisadas por um sistema de medidas. Né, que aí eu me referi aqui, ó, nível de habilidade de operadores, treinamento, etc. Outra fonte, equipamentos e dispositivos. Os equipamentos e os dispositivos podem estar descalibrados, né? Se estiverem, eles vão também trazer uma variabilidade representativa, né? Que vai ser identificada por um sistema de medição. Tá? Então, os medidores poderão estar descalibrados, né, ou não apropriados para medir determinado item, os acessórios de forma geral, equipamentos de testes utilizados e seus sistemas de calibração associados. Os próprios itens a serem medidos também são considerados uma fonte de variabilidade, né? Por exemplo, as amostras de peças ou amostras de materiais, o plano de amostragem planejado, de repente, ao longo da sua aplicação, da sua implementação, pode-se perceber que não foi o plano mais apropriado, dentre aqueles existentes e apropriados para aquele determinado processo. Por fim, um fator assim extremamente importante e de difícil controle
né? Tratam-se dos fatores ambientais, tá? Dos fatores ambientais, como a temperatura ambiente, de repente, o meu processo ele precisa estar sendo instalado num ambiente mais refrigerado ou não, né? Não posso ter um ambiente muito úmido, ou muito escuro, ou muito iluminado, né? Coisas desse tipo. E tudo isso corresponde ao que a gente chama de fatores ambientais que podem ser fontes de variação de um processo de medição. Existe, dentre todos esses que eu apresentei, existe o que o Gouveia, né, que é o autor do nosso livro-texto, ele afirma que pode existir duas fontes ditas primárias, ou seja, esses principais, tá? Que vão trazer justamente essa diferenciação, essa variabilidade intrínseca ao processo, tá? E que a variabilidade, ela é uma característica que nunca vai sumir, né? Porque se ela some do nosso processo, a gente vai atingir a perfeição, né? Porque a gente vai ter todos os nossos itens com as mesmas medidas exatamente. E a gente sabe que isso só existe no mundo ideal, né? No mundo real, ele não existe. Então, vamos falar dessas fontes aqui importantes. A primeira delas é a variação peça a peça, tá? Então, ó, eu estou medindo aqui uma peça, chamando de peça um item, né? Seja numa matéria-prima, seja num produto finalizado, tá? Então, se eu estou medindo alguma coisa, um comprimento, uma largura, um volume, um peso, uma massa, o que seja, tá? Então, aí eu meço uma, meço a outra e vejo que elas diferem. E essa diferença pode, muitas vezes, ser grande. E essa grande diferença é o que não se deseja ter, né? Tá? A variação é justamente a diferença. E essa variação, peça a peça, é considerada uma fonte primária. A segunda fonte primária, trazida pelo autor do nosso livro, corresponde à variação do próprio sistema de medição. Tá? O meu sistema, de repente, né, entenda o meu sistema de medição como a forma que eu vou medir. Por um equipamento, por uma fita métrica, por um outro equipamento que me permita medir de alguma maneira e obter um resultado. De repente, eu não estou usando o equipamento adequado, o meu equipamento pode estar descalibrado, ele não tem de repente ele não tem deixa eu me fugir o termo, ele não é tão, ele não consegue medir, às vezes a peça tem uma medida muito pequenininha e ele não é tão assim específico, não era bem esse o termo, se lembrarem me digam, tá? E aí isso pode trazer variabilidade para o nosso sistema, para a nossa análise. O processo efetivo, então, de uma análise de sistema de medição, ele vai ajudar a garantir que os dados coletados a partir da medição feita, que eles sejam precisos, porque, obviamente, que isso só vai acontecer se o meu processo já estiver controlado, né, em termos da sua variabilidade, e aí ele vem aqui e passa pela prova, né? A prova é justamente esse momento da medição. E aí, esses dados, né, que eu vou coletar de forma numérica, obviamente, com o uso de equipamentos, a gente deseja que eles sejam apropriados. Com isso, eu posso dizer que o objetivo, então, de uma análise de sistema de medição, de acordo com o autor do nosso livro, é este que está aqui apresentado. É quantificar a eficácia, né? O que é a eficácia? É fazer a coisa certa, a eficiência é fazer a coisa certa, né? A coisa que se deve fazer e de forma correta. Isso é eficácia, né? Quantificar essa eficácia, né, desse sistema e analisar a variabilidade intrínseca dos dados, né, produzidos, porque os dados que eu vou obter a partir dessa análise
vai ser um reflexo do controle do meu processo, né? Da padronização do meu processo, do nível de qualidade do meu processo, tá certo? Para isso, né, se o meu processo não está bom, né, se o meu sistema de medição não está bom, não está adequado, a gente vai ter que fazer, vai ter que executar uma série de testes relacionados a alguns aspectos que estão aqui apresentados, tá? É possível desenvolver uma análise de sistemas de medição, né, que ele chama de categorias de erro, tá? Para avaliar a tendência, tá? A tendência da medição ou dos sistemas tem uma tendência a crescer um diâmetro, uma espessura, um volume, né? Se o meu processo está fora de controle e aí ele está fabricando peças cada vez maiores, por exemplo, sei lá, ou está tendendo a isso, eu posso fazer uma análise de tendência para identificar as mudanças do meu processo. A repetitividade, né, é verificar repetindo assim algumas medições e verificando se essas repetições elas estão variando muito entre si. A reprodutibilidade, também a reprodução, e aí isso já considerando que vários equipamentos medem a mesma peça, ou profissionais distintos estão manipulando a mesma peça, porque aí cada um medindo, a gente vai verificar, né, cada um com o seu equipamento, a gente vai verificar se essas medidas são parecidas ou não. Então, isso é um aspecto da reprodutibilidade. Aí tem um aspecto da estabilidade e também da linearidade, tá? Então, fazer uma análise de sistema de medição é fazer um teste de todos esses aspectos aqui trazidos, aqui apresentados. Então, vamos começar, tá? Fazer uma análise de sistema de medição por variáveis. O que ele chama por variáveis? Se a gente está falando de medição, a gente está falando de número, né? Num primeiro momento. Por que eu digo num primeiro momento? Porque a gente vai ver mais para frente que vai ser possível também fazer uma análise de sistemas de medição quando eu estiver trabalhando num processo que acompanha por atributos, que é aquele passa, não passa, está conforme ou não, né, de acordo ou fora do acordo, coisas do tipo. Também vai ser possível, mas a gente vai ver isso daqui a pouco na próxima sessão. Para isso, eu vou precisar apresentar alguns conceitos, tá? E aí eu não escrevi nos slides para também não ficar cansando muito, eu tenho que ficar escrevendo um monte de coisa no slide também, tá? Mas então eu trouxe aqui, tá? Tá tudo no livro texto, vocês podem depois procurar para ler melhor, vai ficar na gravação, por isso que eu não me preocupei em escrever, tá? Mas tá no nosso livro, inclusive tá na página 214, 215 e 215, tá? Onde existe 213, onde estão esses conceitos que eu vou trazer aqui. O primeiro deles corresponde à medição. O que é isso dentro de uma análise de sistemas de medição? Vou ler, tá? É a atribuição de números ou de valores às coisas materiais, para representar as relações existentes entre essas coisas, no que concerne às suas particularidades. Então, isso é uma medição, ou seja, é a característica da peça, da matéria-prima ou do produto. Vou medir o volume ou a massa, né, da peça, por exemplo, o peso, né, que a gente chama de peso, o peso da outra. E essa informação vai ser correspondente a cada peça que eu avaliei. Isso é uma medição. Dispositivo de medição. É qualquer aparato, né, ou seja, equipamento, utilizado para obter medidas, incluindo aparatos, que ele chama aqui, né, do tipo passa não passa, ou seja, fazer uma inspeção, seja ela visual ou por algum equipamento, e aí de repente eu aprovo ou reprovo o item avaliado. Padrão. O que é padrão? Então, rapidinho, deixa eu ver. Na realidade, eu falei do dispositivo de medição, tá? Aí falta falar do sistema de medição. Sistema de medição é a coleção de instrumentos ou de dispositivos de medição. Padrões, operações, métodos, dispositivos de fixação,
aplicativos, pessoal, ambiente e premissas, usadas para quantificar a unidade de medição ou corrigir a avaliação da característica que está sendo medida. Ou seja, o processo completo, tá? Então, eu falar de sistema de medição é do que a gente está falando aqui, é o nosso assunto principal, né? É o processo completo utilizado para se medir, né? Fazer medições. Agora sim eu falo do padrão. O que é padrão, né? É um valor conhecido, então é o nosso ponto de referência, contido entre limites de incerteza declarados e aceitos como o valor verdadeiro. Então, é o ideal, né? O padrão é o ideal. Discriminação, legibilidade e resolução. O que é isso? É a menor unidade da escala. Então, quase me lembrei da palavra, mas é a questão de escala, né? Escala muito pequena, às vezes tem os equipamentos que não conseguem medir, né? Ou do resultado dado por determinado instrumento, sempre relatada como uma unidade de medida. Resolução efetiva é a sensibilidade de um sistema de medição para processar a variação de uma particular aplicação, sempre relatada como uma unidade de medida. O valor de referência é o valor que é aceito, né? É o valor, na realidade, aqui, quando a gente fala até de valor de referência, a gente está pensando também no padrão, né? Então, de certa maneira, o padrão e o valor de referência têm relação, né? Podem, até em alguns momentos, a gente pode dizer que é a mesma coisa. Valor verdadeiro, tá? Valor verdadeiro, o que é? É o valor real de um artefato, né? Que está sendo medido, um item. Desconhecido e impossível de ser conhecido. Na realidade, eu achei um conceito meio confuso, mas assim, entendo que o valor verdadeiro a gente nunca vai descobrir, porque a gente nunca vai conseguir medir tudo que a gente produz, por exemplo. Mas, por exemplo, a média verdadeira do comprimento, né? Vamos dizer assim, de algumas estacas, sei lá, enfim, que a gente produz, vigas, coisas assim, tá? Então, isso seria o valor verdadeiro. Então, por isso que ele diz assim, é um valor aceito, tá? É desconhecido porque a gente nunca vai saber, porque a gente nunca vai conseguir medir tudo que a gente produz numa análise experimental, né? Exatidão, proximidade ao valor verdadeiro. Então, é aquilo que está próximo, né? Exato. Vem justamente desse conceito. E a um valor de referência aceito. Tendência, diferença entre a média observada das medições e o valor de referência. Então, é como calcular um desvio, né? A tendência, ela é medida a partir de um desvio, o que ele chama de o erro sistemático, que faz parte de um sistema de medição, tá? Estabilidade, a mudança na tendência no decorrer do tempo. Então, é uma análise de tendência temporal, tá? Então, é uma análise temporal da tendência. Então, isso é uma análise da estabilidade. Então, é a mudança. Estabilidade é se manter estável. Então, se eu vou analisar a estabilidade e não está estável, é porque a tendência é a crescer ou a diminuir. Linearidade, mudança de tendência ao longo do campo de operação normal. Erro sistemático, que faz parte do sistema de medição. Então, a linearidade está muito relacionada com a estabilidade e a tendência. Precisão, proximidade das leituras, né? Então, são assim, medidas muito próximas, tá? Medidas muito próximas, elas são ditas precisas, porque elas são muito parecidas. Repetitividade, variação entre medições obtidas com o mesmo instrumento. Então, medir, né, medir as peças com o mesmo instrumento, tá? Quando usado várias vezes por um mesmo avaliador. Então, pensando um único colaborador manipulando isso.
enquanto medindo idêntica característica de uma peça, comumente descrita como variação do equipamento. Então, a repetitividade ela está relacionada com a variabilidade de uma fonte de variação dita como variação do equipamento. Então, é o equipamento que eu uso para aferir, né, para medir, se ele estiver descalibrado ou não, se ele estiver bom ou não, ele que vai trazer a variabilidade para a minha análise, né? Porque ele é quem está sendo usado para isso. Reprodutibilidade. Variação entre médias de medições feitas por diferentes avaliadores. E aqui, ó, a reprodutibilidade, em vez de ser um avaliador só, né? Uma pessoa só, um colaborador, um técnico só, medindo várias peças, aqui a gente tem vários colaboradores medindo as mesmas peças, cada um. Feitos por diferentes avaliadores, utilizando o mesmo dispositivo de medição, enquanto medindo uma característica da peça. E aí vai gerar o que a gente vai conhecer daqui a pouco como variação do avaliador. Então, a variabilidade ela vai surgir a partir da manipulação do avaliador, do equipamento, né? A manipulação do equipamento feita por diferentes avaliadores. E aí eu vou fazer uma análise de reprodutibilidade. GRR ou RR, isso aqui vem do inglês, tá? Do dispositivo de medição. Então, são siglas em inglês, que eu não vou traduzir aqui, mas isso aí trata-se também da repetitividade e reprodutibilidade do sistema. Então, de certa maneira, está vinculado ao que está aí dito já anteriormente. Desempenho do sistema de medição. É uma estimativa no longo prazo, tá? Então, esse desempenho ele vai estimar no longo prazo da variação do sistema, como a utilização do método de carta de controle no longo prazo, tá? Então, avaliar o desempenho é fazer uso de ferramenta de controle ao longo do tempo e por um longo tempo. Capacidade. Variabilidade das leituras tomadas no decorrer de um curto período. Aqui já é um período de tempo menor, pequeno. Desempenho. Variabilidade das leituras tomadas no decorrer de um longo período. Né? Então, está inclusive repetido, né? Aqui, ó, o desempenho do sistema e aqui de novo o desempenho. Mas basicamente é a mesma coisa. Incerteza. É a estimação de um intervalo de valores, e é um intervalo numérico, ok? Em relação ao valor medido. Então, é como se a gente criasse uma faixa de referência, né? E dizer assim, esse valor medido, ele, com uma certa credibilidade, a gente diz que o real, né? Que eu peguei uma amostra, e o real assim, é aquele verdadeiro que a gente nunca vai conhecer, ele vai estar entre um valor e outro, que é justamente essa é a incerteza, tá? É a incerteza. Com isso, mostrei para vocês aí um monte de conceito, né? Vamos falar um pouco da estabilidade. Lembra que eu comentei em um slide aí passado que para fazer análise de sistema de medição, a gente faz uma avaliação da estabilidade, da tendência, da linearidade, da repetitividade e da reprodutibilidade. A gente vai começar a falar da estabilidade, tá? E pensando aí numa medição por variáveis, ou seja, por informação numérica. Certo? Vamos lá. Como é que, então, eu vou avaliar a estabilidade? Então, para responder essa pergunta, eu trouxe aqui alguns itens para dizer como eu posso avaliar o meu sistema pela estabilidade dele, né? Considerando que as suas medições estão estáveis, né? Obtenção de amostra, tá bom?
Obtenção de amostra, obviamente, isso aí já vem sendo falado desde o início da disciplina, né? A gente sempre, ou quase sempre, trabalha com amostras. O estabelecimento de valor de referência, também a gente precisa estabelecer, isso é lá no momento do planejamento da produção, e isso considerando um padrão, né? Um padrão que a gente almeja ou que o mercado exige, por exemplo. Designação de peça padrão para a extremidade baixa, extremidade alta em média das medições. Então, é avaliando cenários, né? Se a gente está... Qual é o menor valor permitido? Qual é o maior valor permitido? Em média, né? A medida que eu estou analisando, ela tem que estar por qual valor? Posso fazer uso de gráfico de controle, né? Aqui, no caso, é do X barra R, né? Então, a média e amplitude, ou X barra S, que é a média e o desvio padrão. Posso fazer uso de medição de peças, né? De 3 a 5 vezes, e aí extrair uma média, né? Isso de 3 em 3, 5 em 5, e aí a gente vai medindo até perceber o nível de estabilidade aí do nosso sistema. E as medições precisam ser tomadas em diferentes momentos, né? Então, vamos supor, em vários momentos de um dia de trabalho, em vários dias da semana, né, do mês e assim por diante, para representar o sistema que a gente utiliza. Tendência, como é que a gente faz uma análise de tendência para variáveis, né, para sistemas que avaliam variáveis? Existe um método, na realidade existem dois, tá? Existem dois métodos, tá? Existem dois métodos que a gente vai ver agora. Primeiro é o que ele chama aqui de amostra independente, tá? Então, é medir uma peça, ele chama peça padrão, tá? Então, é a peça que está sendo medida 10 vezes ou mais, Isso em laboratório, né? Então, lá no momento, lá no local de trabalho, né? O laboratório é o local de trabalho. Ou com o melhor instrumento possível, óbvio, né? Óbvio que é com o melhor instrumento possível, né? A gente não vai usar um instrumento ruim, um instrumento inapropriado, um equipamento descalibrado, né? Que não está com a manutenção em dias e coisas do tipo assim, né? Então, aqui é meio redundante até. Ele chama de método de amostra independente porque a avaliação é feita por um único avaliador. Tá? Então, aqui a gente não tá usando vários avaliadores. Então, um avaliador, na realidade, é um profissional que está ali responsável por desenvolver essa atividade da medição. Por que é importante isso? Porque os avaliadores, ou seja, os técnicos, o profissional que manipula o sistema, ele também influencia na variabilidade, tá? Então, por isso que essas técnicas, elas foram construídas considerando essa fonte de variabilidade. O profissional que manipula o equipamento, que faz a medida, tá? Porque ele pode também influenciar no resultado. Tá? Ou seja, de repente, vamos supor, eu estou lá fazendo esse trabalho de medição de um sistema e eu não sei usar, de repente, seja um sistema computacional que é informatizado e eu não sei usar o programa, eu não sei mexer nas teclas do equipamento e aí eu faço uma bobagem lá. E aí, em vez de apertar um botão, apertei um outro, e aí o resultado sai lá todo errado, né? E aí eu, achando que fiz a coisa certa, vou levar isso para um relatório para apresentar para os meus superiores. Imagina só a bomba que vem depois, né? Calcular a tendência de cada medição. Tá? A gente está fazendo análise de tendência, né? Então, calcular a tendência, como eu falei lá naqueles conceitos que eu apresentei agora há pouco, a tendência é a diferença entre a média e um valor de referência. Até está faltando aqui, né? Quer ver? Deixa eu só voltar aqui. O que é a tendência? A diferença é observada entre a média. Então, aqui, ó, o correto na nossa é um X barra, tá faltando aqui uma... então até vou colocar aqui no livro aqui também, que ele não colocou e eu acabei também não colocando.
Então, a diferença entre a média e um valor de referência, né? E aí, esse valor de referência vai ser aquele padrão, padronizado, que o nosso planejamento técnico documentou, né? Selecionou. Ele diz que é possível usar histogramas. Histograma é um recurso gráfico para avaliar a tendência, tá? Então, é possível fazer uso de visualização de dados para avaliar também. É possível calcular a tendência média, então tem aqui um T só para representar a tendência T barra, porque é média. E aí é dada por essa equação simples, é média simples, tá? A tendência média é a média aritmética simples, para determinar se a variabilidade ela é uma consequência aleatória, ou seja, é do processo, é da amostragem, ok, ela existe, mas ela não está sendo um problema para o meu processo, tá? Então, ser aleatória é isso, não, é existir, mas sem ser problemática. E calcular o desvio padrão da repetitividade. Tá? Então, aí é dado aqui pelo desvio padrão, uma medida estatística, né, da repetitividade. Lembre que a repetitividade ela é avaliada quando é um avaliador só, ele repetindo as medidas. A reprodutibilidade são vários avaliadores medindo assim as mesmas peças. Então, vamos supor, uma peça tem dois avaliadores, eu e o Johnny, né, e o Alan. E aí eu tenho uma peça, eu vou medir lá o diâmetro dessa peça e eu anoto. Aí eu passo para o Alan. O Alan vai lá, mede o diâmetro da mesma peça que eu medi e ele anota a medida dele. Aí vai para o Johnny, mede também. Então a gente vai ter 3 medidas da mesma peça. Isso é reprodutibilidade, tá? Não é repetitividade. Então, vou continuar. A gente precisa verificar se a repetitividade é aceitável pela variação, percentual da variação do equipamento, que é dada por essa equação matemática aqui, ó. A gente tem que calcular a variação do equipamento e tem que dividir pela variação total do meu sistema. A variação total, ela sempre vai ser fornecida, ou a gente vai determinar qual deverá ser a variação total máxima, né? Então, a gente, para ter um controle. Quando a gente pega essa razão, multiplica por 100, a gente tem isso em percentual, né? E aí, vejam só, a variação do equipamento, ela vai ser dada justamente pelo desvio padrão da repetitividade, como eu acabei de apresentar ali para vocês, tá? E aí, já entrando na estatística, a gente precisa calcular, né, esse desvio padrão aqui, ó, que é esse sigma de B, que é para avaliar a tendência, tá? Então, a gente calcula uma estatística T, que é essa aqui, ó, uma conta, né, uma razão. Essa estatística T é a tendência média, tá? A tendência média amostral dividido por esse desvio padrão aqui da tendência média, tá? Isso aqui é um desvio padrão da tendência média, que é nada mais do que o desvio padrão da repetitividade dividido pela raiz quadrada do número de peças analisadas ou observadas. E, por fim, a gente faz um teste de hipótese. Isso aqui é um recurso da estatística inferencial, tá? Ó, a gente faz teste de hipótese, sempre falar de teste de hipóteses é falar de um par de hipóteses para se testar. Tem a hipótese nula, que a gente está dizendo que não existe tendência no meu processo, no meu sistema de medição. E aqui, a hipótese H1, ou alternativa, eu estou dizendo que a tendência, ela existe. Não estou dizendo para qual é o sentido dela, se ela é crescente ou decrescente, eu só estou dizendo que ela existe. Ó, diferente de zero, é dizer existe tendência no processo, ou no sistema de medidas. Então, precisa ver aí para onde está indo o meu processo, para poder fazer o devido ajuste. E aí a tendência ela vai ser aceitável, né? Ou seja, ela vai estar dentro de um limite aceito, né? De variação em um determinado nível alfa, onde esse alfa vai ser um percentual, em geral, no nível de 5%. Se o valor da estatística de teste, né, estiver da estatística de teste calculada, né? Quem é essa estatística de teste? É essa aqui, ó, voltei, ó. Se esse valor aqui, ó, vou aumentar aqui para vocês verem. Esse aqui, ó, Tzinho, igual a média da tendência dividido pelo desvio padrão da tendência, tá? Então, isso aí.
Então, está aqui, a gente vai representar assim, né, a tendência, ela estiver dentro desses dois valores, que é um valor só, aqui, ó. Isso aqui é um valor só, é um valor numérico, e isso aqui é um outro valor. Então, é uma faixa de valores, ó, tá? Então, eu tenho aqui um valor, aí vem até aqui um outro valor. Então, tem aqui uma faixa de referência, uma faixa de valores, ó. E se esse T, né, estiver aqui dentro, eu estou dizendo que está no nível aceitável, a tendência. Como é que a gente calcula isso? Ó, isso aqui, ó, só para a gente apagar aqui. Ó, aqui é a média da tendência, da amostra que a gente coletou para avaliar. Isso aqui é um valor, aqui, desculpa, aqui é um valor obtido da distribuição estatística T, tá? T de student. Então, aqui tem uns índices que a gente teria que usar, uns parâmetros para a gente poder encontrar esse valor. Isso aqui é o desvio padrão da tendência média. Então, a gente conhece que tudo é número, tudo é número. Qual a diferença desse aqui, desse primeiro valor para o segundo? Só está bem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é menos e aqui é mais. Tá? Então, é como se fosse um limite inferior ou um limite superior. Certo? Então, a gente já viu a estabilidade, a tendência e a linearidade. Desculpa, não. A gente já viu a estabilidade e a tendência. A gente vai ver agora a linearidade. Então, a gente já viu de 5, né? Porque lembra que era a estabilidade, a tendência, a linearidade, a repetitividade e a reprodutibilidade. Então, a gente já está entrando no terceiro aspecto aí de avaliação de sistemas. Linearidade, como é que a gente avalia a linearidade do meu sistema de medição? Né? Ou, de certa maneira, estou avaliando o processo, né, também. A gente faz uso de modelos estatísticos, tá? Modelo estatístico pesado, tá? Por exemplo, aqui, ó, a regressão linear, são modelos estatísticos, assim, complexos, tá? Que a gente não vai entrar aqui, né, no caso, mas é só para dizer. Ah, mas e aí, se eu quiser saber? Um livro lá de controle estatístico da qualidade, um livro avançado, como o livro do Montgomery, que é um livro que eu gosto muito, lá ele mostra um monte de modelo, né? Obviamente que no ambiente real industrial, a gente faz uso de programas, né, computacionais para isso. Mas para se ter resultados confiáveis, precisa-se saber inserir os dados de forma correta, como o programa exigir, precisa-se garantir as condicionalidades, que a gente chama de suposições do modelo, uma série de coisas aí. Não é assim só enfiar dado no computador e botar para rodar, tá? E aí, a linearidade, né, como eu falei, ela pode ser avaliada por modelo estatístico, e ele diz aqui, ó, 2 métodos, tá? É um que eles chamam de teste de hipótese, semelhante ao que a gente acabou de ver ali, ou então o método gráfico, que é possível fazer uma análise de um histograma, ou mesmo de retas, né, de retas de regressão, ou curvas de regressão. Vamos ver um exemplo, tá? Vamos fazer uma análise de tendência, tá? Só para a gente entender um pouquinho da aplicação dessas coisas, para sair um pouco da teoria. Uma organização inicia um estudo para avaliar um novo sistema de medição, para monitorar um processo. E aí fez-se uma análise do sistema de medição que indicou que não deveria haver preocupações com a linearidade. Tá? Então, beleza, não vou me preocupar com a linearidade, tá? Porque ela está sendo garantida, então, meu sistema de medição, quanto à linearidade, ele está confiável, está bom, está no nível bom, aceitável. De modo que o estudo deveria ser feito apenas com a tendência, para a tendência, acompanhar a tendência do sistema. Uma única peça foi escolhida dentro da faixa de operação do sistema de medição com base na variação documentada do processo. Essa peça foi medida em laboratório de metrologia para determinar o seu valor de referência. Essa medição foi realizada 15 vezes, então repetiu-se 15 vezes essa medição, né, para saber
como seria a variabilidade aí? Pelo operador com maior nível de habilitação para essa operação. Então, um operador só ou mais capacitado. Os dados resultantes da medição estão a seguir. Então, tá aqui, ó. Tá? Então, são 15 dados. Ó, MR aqui, ó, 5 aqui, 5 valores, né? De referência, V é o medido, né? V é o medido. VR é a referência e o T é a tendência. Lembra o que é o conceito de tendência? É a diferença entre os valores, tá? Entre as observações. Eu posso fazer entre a média geral e as observações, mas aqui está fazendo entre as observações. Olha só. Por que é 0,2 negativo? Porque é 5,8 menos 6. Tá? Então, é menos 0,2. 5,7 menos 6 é menos 0,3. Então, a tendência ela é calculada por essa diferença aqui, entre os valores da coluna V e o valor da VR nessa ordem. Tá? Aí mais 5 valores aqui, ó, do 6 ao 10. Então, 6,1 menos 6 é 0,1. 6 menos 6 é 0. 6,1 menos 6, 0,1. E os outros 5 estão aqui. Então, tá aí as 15 medidas feitas no laboratório, né? Dita lá no enunciado. Então, eu fiz aqui a tendência média. Soma de TI é 0,1 por 15. Como assim soma de TI é 0,1? O que eu fiz para chegar nesse valor? Eu somei todos esses valores aqui, ó. Todos esses com esses e mais esses outros aqui, esses outros 5, tá? Então, dá um total de 0,1. Por que eu estou dividindo por 15? Porque são 15 valores de tendência. Então, é isso, eu tenho a tendência média, que dá esse valor aqui, tá? Da diferença lá do observado para o ideal, né? Ou a referência. Então, dá essa diferença bem pequenininha, né? Média, 0,0067. E aí a gente calcula o desvio padrão do que ele chama de repetitividade, que é pegar aqueles valores de tendência e subtrair da média, elevar ao quadrado, cadê? Aqui, ó. Elevar ao quadrado e dividir por n menos 1. Eu fiz isso no Excel, tá? Eu posso até depois disponibilizar isso aí para vocês, mas voltando lá nos dados. A média é 0,1, né? Lembra que a média é 0,1. Ó, aqui, ó. Desculpa, essa aqui é 0,0067. Então, eu peguei cada valor aqui, ó, de tendência, né, e subtraí da média. Menos 0, aqui, ó, deixa eu escrever aqui. Menos 0,2 menos aquele 0,0067. Aí, aqui, isso é ao quadrado. Né? E aí vou fazer, fiz para cá, agora faço para esse. Menos 0,3, menos 0,0067 ao quadrado. E aí vou somando. Né? Menos 0,3, menos 0,0067. E vai somando. Até chegar aqui nesse último valor aqui, ó. Que é o 0 menos 0 menos, opa, é menos aqui, né? Não tem vírgula ali. Zero vírgula 0067 ao quadrado, né? Que dá isso aqui. Aí divide por n menos 1. Quanto que é n menos 1? 14. Por que é 14? Porque meu n não é 15. Ó, meu n é 15. Então, n menos 1 é 14. E aí, pegando aquele resultado numérico ali, ó, somado ao quadrado, dividido por 14, eu vou ter esse valor aqui. Tá? E aí eu tenho um desvio padrão da repetitividade, mas aí eu preciso ter o desvio padrão da tendência média, né? Porque eu vou calcular a estatística. Lembra aquela faixa de valores, um limite inferior, limite superior? É aquilo ali que eu quero avaliar. Para isso, eu vou precisar do desvio padrão da tendência média, que nada mais é do que o desvio padrão da repetitividade dividido pela raiz quadrada de n. N é 15, então é a raiz de 15. Então, eu trouxe aqui, ó, esse valor, ó, dividir pela raiz de 15, que me dá aproximadamente esse resultado. Tá bom?
Eu tenho a planilha Excel, depois eu disponibilizo aí para vocês, que eu fiz esses cálculos. E aí, vamos supor que a informação que é dada, né, pelo nosso problema, lembra que eu disse, a variação total, ela é dada, ela é estabelecida, ela é tipo um valor padrão, assim, a variação total não pode ser mais que isso, ponto, tem que ser isso. Então, é planejamento, né? Então, é dado, 2,5 a variação total, né? E aí, em unidade de medida, dependendo lá do que está medindo, milímetros, centímetros, decímetros, né? Que é uma medição, né? Mililitros, metros cúbicos, né? Coisas do tipo assim, tá? Então, aqui eu nem estou usando, a gente tá medindo peça, né? Então, vamos considerar que seja milímetros ou centímetros? Centímetros, né? Para não ficar tão pequenininho. Então, centímetros. Para a gente calcular a variação do equipamento, lembra que eu mostrei essa estatística aqui, ó, percentual de VE, que era dada por essa conta aqui, ó. Então, é o desvio padrão da repetitividade dividido pela variação total, multiplicado por 100, para a gente ter um número percentual. Então, tá aqui o 100, né, de percentual, peguei lá a variação da repetitividade, trouxe para cá, dividi por 2,5, que é a variação dada aqui, ó. Multiplico por 100, aí eu tenho que a variação do equipamento, ela em tornos percentuais, né? Ou seja, o equipamento que eu usei para medir aquelas 15 peças do nosso problema, ela tem uma variabilidade de aproximadamente 8,5%. Então, aí são os níveis percentuais de variabilidade, tá? Agora, se eu quiser descobrir uma faixa de valores para minha tendência, tá? Eu quero saber como é que está a tendência do meu processo de medição, né? Do meu sistema de medição. A tendência é ele crescer ou é ele diminuir? Então, tá aqui, a gente faz o cálculo do que a gente chama de intervalo de confiança de 95% para tendência. A gente dá aqui, ó, aqui uma conta só, lembra que eu falei, o limite inferior é aqui. Aqui é o limite superior. Isso tudo é um número só. Lembra o que era a tendência média? Olha, 0,067. Isso aqui, ó, é um cara que é da distribuição T-Student. N-1 é 14, porque meu N é 15. 1 menos alfa sobre 2, então, ó, se eu tenho aqui, ó, 95%, é porque o meu alfa é de 5%, é o complementar, tá? Então, o alfa é de 5%, alfa sobre 2 é 2,5%. Então, 1 menos 2,5% é 0,025, então é 0,975. Então, são os parâmetros para a gente poder descobrir qual é o percentil da distribuição, que dá isso aqui. Isso a gente obtém lá nos livros de estatística, tá? Lá nos livros de estatística. Aqui é o desvio padrão da tendência que a gente calculou. Lembra aqui? Vou voltar um pouquinho, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Desvio padrão da tendência. 0,05473. Se eu estiver muito rápido, me avisa, hein? Tá? Estou tentando, não sei, estou tentando mostrar exatamente de onde surgiram esses valores, para a gente não se perder. Então, tá aqui ele, ó. E isso é uma conta. Isso é uma conta, tá? Isso aqui é uma conta. Ó. Então, a gente, ó, 0,067 menos 2,14479 vezes, isso aqui é uma multiplicação, esse número aqui. Então, a gente multiplica aqui primeiro e depois a gente subtrai, né? Que dá esse resultado aqui, ó. Agora, para lá, ó, é a mesma conta do lado de cá, só que aqui, em vez de subtrair, a gente soma. Então, é isso vezes isso, e soma com esse valor da tendência média. Então, é 0,1240. Uma coisa que a gente tem que observar, ó, aqui ó, é negativo no inferior e aqui é positivo. Limite inferior é negativo e o limite superior é positivo. É como se a gente estivesse olhando aqui assim, olha, né? Como se estivesse olhando aqui, ó. A ponta da esquerda é aquele menos 0,1106, tá? E a ponta da direita, incluindo, é o 0,1240. Se a gente olhar aqui como sendo um estudo de intervalos, né, semi-reta. O zero está aqui dentro, concorda? Ó, aqui é negativo, passa pelo zero e vai para o positivo, né?
Se o zero está aqui dentro desse intervalo calculado, isso indica que a tendência inclui o valor zero. Se a tendência inclui o valor zero, quer dizer que o meu sistema não tem tendência. Estatisticamente, ele não tem tendência. Estatisticamente, não ter tendência quer dizer que, quanto à tendência, meu sistema está estável. Beleza? Então, meu sistema está bom. É isso. Tá? É um exercício simples, assim. Se a gente fosse fazer num laboratório de informática, que ia ser bem legal, uma pena que a gente não teve laboratório esse semestre, mas eu ia levar vocês para a gente fazer isso com uso simples de planilha Excel. Para a gente nem precisar de um Minitab, um SPSS, um outro programa que seja, para tão mais complexo, né? Que eles são os ideais, obviamente, mas uma simples planilha como a Excel ajudaria a gente a resolver isso aqui muito rapidamente, tá? Bem, essa primeira parte é essa. Então, a gente fez um estudo para análise de sistemas de medição, assim, de forma bem superficial, né? A gente olhou a estabilidade, como a gente avalia, a tendência, a linearidade aqui, que eu falei dos modelos estatísticos, a análise de regressão e tal, né? Que é onde a estatística ela é bem mais intensa, né? Mas na tendência a gente também viu um monte de conceito de estatística, e na estabilidade é uma coisa um pouco mais, mais simples, né? E aí vimos aí um exemplo de aplicação. Aqui o Gouveia, né, o nosso livro-texto, e o Montgomery é o livro que a gente também usa bastante, porque o Gouveia usou muito o Montgomery, está na biblioteca virtual nossa, e tem bastante coisa lá. Façam as atividades, porque está chegando o final do semestre, fiquem em dias, coloquem em dias se estiverem em atraso. Certo? Então, essa primeira parte é isso, mas não acabou, eu só vou encerrar a gravação para a gente iniciar a outra sessão.